Quando o assunto é perfurar um poço, tem muita gente confiando em mitos antigos, disseminados pelos mais velhos e até por profissionais da área. E é aí que o produtor rural acaba tomando a decisão errada. Hoje eu vou te mostrar as crenças mais repetidas sobre poços artesianos e explicar o que realmente faz a diferença na hora de buscar água subterrânea. E esse conhecimento vai te ajudar a tomar as melhores decisões na hora de perfurar um poço no seu terreno. Eu sou o Leonardo e esse é o Alavancando Rural. E se você trabalha com poço artesiano ou simplesmente quer perfurar um na sua propriedade, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de que cidade você está falando. Aqui nesse canal a gente traz bastante conteúdo sobre poços artesianos. E nesse vídeo eu vou direto ao ponto. Eu vou te contar 7 mentiras muito comuns no mundo da perfuração de poços. E no final você vai entender o que é mentira, o que é mito, o que é verdade, e isso vai te ajudar a tomar as melhores decisões antes de perfurar um poço na sua propriedade. A primeira grande mentira que se conta por aí não podia ser outra. Todo lugar tem água para poço. Então, se você tem uma propriedade, por mais que você erre 20 vezes, uma hora você vai acertar, porque em qualquer lugar tem água para poço, basta furar no lugar certo. Não é bem assim. Ficou muito popular o termo lençol freático, em que as pessoas achavam que a certa profundidade da superfície passava a lâmina d'água e basta conseguir alcançar essa lâmina que você conseguiria ter um poço produtivo. Mas não é bem assim. O termo lençol freático ele é derivado do aquífero sedimentar ou aquífero granular, em que a água está nos poros da rocha e funciona de fato como uma espécie de lençol, um fluxo de água em 3 dimensões que ocorre em profundidade. Porém, existem 3 tipos de aquíferos, e esse é só um deles. No Brasil, o que predomina é o aquífero fissural. O terceiro tipo de aquífero é o aquífero kárstico, de rochas carbonáticas. Quando a gente vai para rochas carbonáticas e rochas fissurais, a água está dentro de fraturas ou cavernas. Então, se abaixo da sua propriedade não tiver uma caverna ou uma fratura que está saturada em água, não necessariamente você vai conseguir água para poço. Então pode ser que em sua propriedade toda não tenha nenhum ponto que você perfurar, você consiga obter um poço produtivo. Até em locais dentro de aquíferos granulares, existe um risco de pegar um alto de embasamento ou uma lente muito espessa de argila e você não conseguir obter uma vazão suficiente ou até mesmo o poço dar seco. Então, na verdade, o que existe na perfuração de poço são propriedades com um alto potencial e segurança para a perfuração, local de médio potencial e médio risco, e locais de baixo potencial que apresentam um grande risco de perder o investimento na perfuração. E aí que entra os estudos geológicos e geofísicos. Eles vão te ajudar a saber em que contexto está inserido sua propriedade e a partir daí determinar os riscos associados à perfuração de poço. Agora vamos para a segunda mentira que eu uso muito quando se fala de poço artesiano, que é: poço artesiano nunca seca. Todo aquífero, seja ele fissural, kárstico ou sedimentar, tem uma certa limitação de água. O volume de água não é infinito. E a recarga acontece através da água da chuva, principalmente. Então, se você está em um aquífero em que a produção ou explotação da água desse aquífero é maior que a recarga, a tendência é que os poços percam vazão até secar. Se você está passando por um período de seca na sua região, a recarga também vai ser menor. E se você mantiver a produção, você vai estar tirando mais água daquele aquífero do que a natureza está carregando. Então esse poço pode secar temporariamente ou pelo menos diminuir a vazão. O interessante disso, que eu falo para vários clientes, é que ele está preocupado com um poço que diminuiu a vazão e a região dele está passando por um período de seca. Eu tranquilizo falando para ele que esse poço naturalmente pode voltar a ter a vazão inicial, porém não é bem assim, porque o motivo da perda de vazão pode ser a quantidade excessiva de poços pegando água da mesma pressão, estrutura ou aquífero. E isso faz com que, naturalmente, aquele aquífero vá diminuindo o volume de água, porque não consegue fazer uma recarga tão rápida quanto acontece a explotação. Vamos fazer uma analogia do aquífero com sua conta bancária. Você, que com certeza tem milhões de reais na sua conta, vai depositar um exemplo de 10 mil reais por mês, mas vai tirar 100 mil para arcar com suas despesas. Por mais que você tenha uma conta muito gorda, vai chegar um momento que seu dinheiro vai acabar, porque você está retirando mais da conta do que está depositando para repor. A mesma coisa acontece com o aquífero. Se você tirar mais água do que está colocando na recarga,
uma hora a água vai acabar. Agora vamos falar da mentira número 3, que particularmente é a que eu mais gosto, que é quanto mais profundo, melhor. Pessoal, eu ouço isso diariamente, com clientes me informando que fizeram a perfuração de um poço e querendo saber se vale a pena aprofundar para aumentar a vazão ou até mesmo encontrar água. Aí eu tento explicar, não necessariamente isso vai acontecer, tem que fazer um estudo para ver se aquele ponto está correto e, no caso de poços que já tem água e o cliente quer aprofundar para ver se encontra mais água, tem que fazer um estudo para saber se as fraturas daquela região de fato chegam na profundidade que ele quer alcançar. Recentemente, um cliente falou comigo que queria aprofundar um poço que já deu uma aguinha que tinha 75 metros e ia até 100, 120. Eu fiz o estudo da propriedade e vi que as fraturas tinham em média até 50 metros. Então não vale a pena você aprofundar até 100 metros, sendo que você está em uma rocha que as fraturas saturadas estão a 50, 40 metros. Porém, já aconteceram casos aqui de clientes com poços rasos que aprofundaram e conseguiram água a 150, 120 metros, que nem mesmo eu esperava, porque não existiam poços com aquele relato na região. Ele foi pioneiro e deu sorte quando fez a tentativa. Não dá pra gente afirmar com certeza se vai ou não encontrar água se aprofundar naquele ponto. O ideal seria fazer uma geofísica, porém existem alguns tipos de rocha que a gente já não espera uma fratura tão profunda, como o granito. Se você está trabalhando em cima de um granito recente, um granito novo, que não tem muita deformação, é muito provável que as fraturas sejam mais superficiais ou rasas. Então, se você tem um poço em um granito e pegou fratura a 60 metros com água, não vale a pena você aprofundar até 120 para ver se encontra mais, porque aquele granito ele sofreu uma deformação mais leve e só fraturou na parte de cima. Já nos casos de aquífero kárstico e sedimentar, a probabilidade aumenta. Quando você perfura um poço e consegue achar uma zona aquífera no aquífero kárstico, a probabilidade de você achar um aquífero profundo é muito maior do que no aquífero fissural, porque você continua naquela zona de infiltração de água, de solução da rocha carbonática, criação de cavernas e saturação em água. E você pode encontrar mais dessa em níveis abaixo. No aquífero sedimentar, se você está em uma região que pegou arenito, você pode estudar estratigrafia, que é a sequência das camadas, para ver se quando você atravessar a camada impermeável, que não é aquífero, você encontre outro pacote de arenito que seja aquífero e tenha uma outra captação de água nesse ponto que foi perfurado. Em geral, não dá para você trabalhar como regra que à medida que você aprofunda o poço, sua vazão vai aumentar. A quarta grande mentira que eu ouço por aí é que poço não precisa de manutenção. Você com certeza conhece um vizinho, ou até mesmo você tem um poço que foi perfurado há mais de 5, 10 anos, que nunca passou por uma manutenção, nenhuma limpeza. Isso diminui a vida útil de um poço. O certo é que você faça uma manutenção periódica. Claro, dependendo do tipo de rocha, um poço vai precisar de uma manutenção mais frequente, outro nem tanto. Porém, todo poço precisa passar por uma limpeza e alguns até uma limpeza química. Se você tem na sua propriedade um poço em aquífero sedimentar granular, ele com certeza vai ter revestimento do início ao fim, 100%, e também vai ter os filtros onde vai passar a água do aquífero. Esse revestimento e esses filtros precisam de uma limpeza para não acumular material, pode ser bactéria, fungos, e atrapalhar na qualidade química da água, colocando em risco a saúde das pessoas que consomem. Além disso, a ausência de uma limpeza pode provocar turbulência no fluxo e diminuir a vazão de trabalho da bomba. Então, mesmo se você estiver em um contexto cristalino ou kárstico, é bom que você faça a limpeza para tirar as partículas suspensas que geram turbidez no fluxo, para que você não perca a vazão por um motivo muito besta, que é a turbidez do poço. E isso claramente vai levar a um desgaste da sua bomba e pode trazer um prejuízo queimando a bomba que você utiliza. Então, se alguém te disser que poço artesiano não precisa de manutenção, essa pessoa com certeza está te falando de um poço que te dará problema. A quinta mentira que eu ouço, mas hoje parece que teve uma mudança na mentalidade das pessoas que trabalham com poço também, que perfuram poço na propriedade. Hoje eu não ouço tanto, mas no passado eu já ouvi algumas pessoas falando, é que a água de poço é sempre pura. Eu não sei como surgiu esse mito, porque no Brasil a gente tem diversas regiões que a água não tem a melhor das qualidades.
Porém, algumas pessoas acreditavam que captar água de poço significava captar água pura e por isso optavam por poço ao invés de uma captação superficial. Eu acredito que a água de poço é melhor do que uma água superficial, é uma água mais natural, menos suscetível à poluição. Porém, não necessariamente você vai ter uma água pura e doce ou mineral, porque são três coisas diferentes, se você perfurar um poço. A qualidade da água depende exclusivamente da geologia e, em alguns casos, do uso do solo naquela região. Eu falei que é menos suscetível à poluição, porém, não quer dizer que não tem nenhum risco. Se você trabalha com um posto de gasolina próximo, ou até mesmo com pastagem que precisa fazer adubo, você precisa isolar bem essa zona do solo para que o material que está poluindo o solo não contamine o poço. Então, por isso que é muito recomendado você colocar revestimento até chegar na rochadura e isolar essa parte mais suscetível da entrada do poço. Quando você fizer a perfuração, é muito recomendado que você faça análise química dessa água. É barata, é rápida e vai ser essencial para você destinar o uso dela e você mantenha essa análise anualmente. Como eu falei, o uso do solo pode contaminar a água do aquífero. Se você construir o poço da forma correta, isolando com um tubo de revestimento a parte de cima, a parte do solo, essa contaminação vai ocorrer de forma mais lenta ou pode não ocorrer. Mas é necessário que você faça uma análise química pelo menos anualmente para garantir que a qualidade da água não foi alterada. A sexta mentira que eu uso muito é: se meu vizinho tem água, eu também tenho. Não necessariamente. Geologia é uma coisa muito complexa. Se tem uma palavra que não descreve em nada o que significa geologia, é homogeneidade. Então, a geologia de qualquer região, ela vai ter particularidades por mais homogênea que ela seja. Se você estiver em cima de um aquífero granular, em uma bacia sedimentar, que você sabe que a estratigrafia é um pacote de argila, um pacote de areia, outro pacote de argila, com certeza ali na região, até a espessura desse pacote vai variar. Então, não necessariamente o resultado do seu vizinho vai ser o mesmo resultado que o seu. Quando a gente fala de aquíferos kársticos e cristalinos, a chance de você ter um resultado igual é ainda menor. Claro, você vai ter uma fratura ou um duto kárstico saturado em água. Se você furar em cima dessa mesma fratura ou desse mesmo duto, a chance de você ter um resultado igual ao do seu vizinho ou muito parecido é grande. Porém, você tem que saber onde está passando esse duto ou essa fratura e a direção dele. Às vezes você furou em cima da fratura, que é a mesma do seu vizinho, mas você pegou essa fratura a 20 metros, sendo que o ideal é pegar ela a 50 metros de profundidade, que é o nível de maior saturação. Então, não baseie seu resultado antes de perfurar um poço de acordo com o resultado do seu vizinho. Faça um estudo para saber exatamente se a mesma estrutura que ele tem na propriedade dele passa na sua, e às vezes nem vale a pena perfurar e prejudicar o poço do seu vizinho. Procure estruturas semelhantes na sua propriedade, porém isoladas, que você tenha a sua captação e não vai nem o poço do seu vizinho interferir no seu poço, nem seu poço interferir no poço do vizinho. E para finalizar, não poderia faltar essa mentira: que o estudo geológico e geofísico não servem para nada. A gente compete muito com os ditos populares, basicamente a locação por radiestesia. E eu não estou aqui falando mal da radiestesia. Porém, pessoas que trabalham dessa forma, ou pessoas que cresceram vendo esse tipo de locação, desacredita do estudo geológico e geofísico. E se espalha por aí, também em rede social, que esse tipo de estudo ele não serve para nada, que o que dá certo é a radiestesia. Não vou entrar aqui no mérito se a radiestesia funciona ou não. Porém, o estudo geológico e geofísico é essencial para quem quer segurança na perfuração de um poço. Uma vez, um cliente usou uma frase comigo que eu passei a utilizar no meu atendimento. Ele falou para mim: Leonardo, perfuração de poço é um tiro no escuro. Seu estudo me deu a lanterna. Eu não estou dizendo que ele vai acertar, que o estudo geológico e geofísico é 100%, que não tem nenhum risco. Porém, informação é muito importante. Com o estudo, ele vai saber qual tipo de feição tem maior probabilidade de ter saturação, a qual profundidade tentar captar a água dessa fratura. Então isso vai ajudar na distância da cabeça da fratura em relação a onde vai ser perfurado o poço,
já que a gente vai calcular o mergulho, saber o tipo de aquífero e o que esperar tanto de vazão, qualidade de água e profundidade. Se esse cliente quiser fazer estudo geofísico, melhor ainda, porque aí ele vai ter uma espécie de raio-x desse ponto e vai dar com precisão onde é que ele tem que fazer perfuração. Então falar que geofísica não funciona é a mesma coisa que falar que o raio-x não funciona para medicina, porque todas elas é uma forma de você enxergar algo que seus olhos não podem ver. Pense comigo, você está sentindo uma dor no seu braço e você tem a suspeita de que seu braço está fraturado. Você não consegue enxergar, o médico não consegue enxergar. Porém, o método de raio-x vai te ajudar a enxergar aquilo sem um contato direto. A geofísica é a mesma coisa. Muita gente que entra nesse mundo de perfuração de poço, seja como cliente que vai perfurar na propriedade ou que vai trabalhar com isso, já chega com mensagens prontas e é aí que se complica. Se você entende a geologia, os tipos de aquíferos e os poços da sua região, você consegue tomar decisões inteligentes e evitar riscos na perfuração de poços na sua propriedade. Se você ainda não se inscreveu no canal e não deixou like nesse vídeo, é essa a sua oportunidade. Deixe seu like, se inscreve no canal e comenta de que cidade você está falando para a gente trazer mais conteúdos sobre poços artesianos. Um abraço e até a próxima!